Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver métodos de extração de informações das funções densidade de probabilidade. São os famosos momentos estatísticos. Vamos ver como eles funcionam? Muito bem, pessoal. Então, nós aprendemos como fazer, obter, então, as funções densidade e probabilidade. Nós vimos que, no fundo, elas são histogramas, não é isso? Mas elas nos dizem, então, o comportamento das variáveis aleatórias. E agora, nós temos que aprender, então, a extrair diversas informações a respeito para que possamos fazer, então, inferência estatística. Tudo bem? E quais são essas ferramentas matemáticas que nós temos? São justamente os momentos estatísticos, tudo bem? Bom, na verdade, quando eu falei a palavra momentos, tenho certeza que despertou aí na sua cabeça aquela lembrança que você tem das aulas de física, não é? Quando você estudou lá os momentos físicos, não é verdade? Pois muito bem. É exatamente a mesma coisa, é o mesmo conceito, inclusive é a mesma equação. No fundo, o que é um momento? Tá? Seja em física, seja em estatística, seja lá o que for. Um momento, na verdade, é uma operação que extrai de uma determinada função uma informação acerca do formato físico mesmo, de como é a configuração espacial de uma determinada função. E a equação de momento é bem essa aqui que está aparecendo para você, tudo bem? E esta equação aí, como você pode ver, ela depende de um parâmetro n. n, na verdade, é o momento, tudo bem? E vai depender, então, do valor que a gente põe nesse n, que é um valor inteiro de 0 até infinito, você que escolhe. Então, por exemplo, o valor 0 é o valor do momento 0. O valor 1 é o primeiro momento, o valor n igual a 2, segundo momento, e assim por diante. E cada um desses momentos tem um significado, não é, do formato daquela função. O momento 0 é simplesmente o quê? A integral, não é, de uma determinada função. Tá vendo aí? Ó, se a gente coloca n igual a 0, não é, esse termo some, não é verdade? Tá? Então é simplesmente a integral de uma função. Em física, se essa função, por exemplo, descreve a distribuição de massa de um determinado corpo, então o momento 0 é simplesmente a massa total desse corpo. Tudo bem? O momento 1, por exemplo, não é? Ele vai nos fornecer, não é, o ponto central dessa determinada função. Ou seja, um ponto de equilíbrio, o centro de massa dessa função. Tá? O segundo momento vai nos dizer, então, no caso aí, tá, do conceito físico, o nosso parâmetro de inércia rotacional, tudo bem? E assim por diante. Em estatística, nós temos significados também para cada um desses momentos. É importante conhecê-los porque é por meio deles que nós vamos fazer mais e mais inferências estatísticas. Então, veja bem, o momento 0, tá, na física era o quê? Né? Massa total, não é verdade? Para nós vai ser justamente o que nós tínhamos feito, né, anteriormente, o conceito de probabilidade total acumulada, tudo bem? E necessariamente, no caso da estatística, tá, tem que ser igual a 1. Se a gente fizer, então, a integração, tá, desde lá do menos infinito, ou seja, né, o primeiro lugar onde esta variável pode ocorrer, até o mais infinito, o último lugar que essa variável pode ocorrer, os limites, né, em que ela está confinada. Tudo bem? Então, o momento 0 é a probabilidade total, e ela tem que ser igual a 1, ou seja, 100%. O primeiro momento estatístico vai nos dar, então, o ponto de equilíbrio, não é, desta função. E o ponto de equilíbrio desta função vai ter um significado estatístico. Nós vamos chamar esse ponto de equilíbrio, tem de vários nomes, na verdade. Os principais nomes são tendência central, expectância, ou então os nomes mais conhecidos, né? Esperança estatística, ou então simplesmente média, tudo bem? Então a média ou a esperança, né? Vamos usar esse termo mais, esperança estatística, é o valor esperado dela, tudo bem? É o valor que se espera em média desta variável aleatória.
ou seja, é o ponto de equilíbrio da nossa função. Inclusive, não é? Este é o valor, né, a esperança estatística, né, o valor esperado de uma variável aleatória. Se alguém te perguntasse assim, olha, qual é o valor que você acha que vai dar? Bom, este valor é o melhor valor que você tem para dizer. Quer dizer que você vai acertar? Ou seja, que no próximo sorteio vai sair a esperança? Não, não quer dizer isso não. Só quer dizer que em um elevadíssimo número de sorteios, a média de todos eles seria o quê? Seria convergindo para esse valor, para a esperança. Joia? O segundo momento estatístico já tem um outro significado do formato da nossa função. Ele tem um significado de espalhamento da nossa função, não é? A partir do ponto central, ou seja, da média. Tá? Então ele é uma medida do quanto a nossa função está esticada, não é? Ou comprimida a partir do ponto central. É o quanto ela se distribui para os dois lados aí do nosso ponto central. Tudo bem? E o nome principal que se utiliza para o segundo momento, não é? Que é dispersão ou então variância, é justamente esta noção mesmo de espalhamento dos dados, o quanto eles estão espalhados a partir da tendência central, a partir da esperança. Joia? O terceiro momento vai ser um outro conceito de formato da nossa função densidade-probabilidade. Ele vai nos dizer, então, o quanto ela está distorcida. E é esse o nome, então, assimetria ou distorção. Ela vai nos dizer simplesmente, né, a partir da média, o quanto os dois lados da nossa função são parecidos. Tá? Então, quer dizer o quê? É uma questão de simetria ou assimetria. Se os dois lados da função, a partir da tendência central, a partir da esperança, se eles são iguais ou são diferentes entre si. Tá? Uma simetria nula só quer dizer o seguinte, os dois lados são idênticos. Uma simetria diferente de zero, então diz o quê? Que os dois lados não são iguais. Tudo bem? Lembrando, claro, que as variáveis aleatórias podem ter mais de uma dimensão, podem ser bi, tri, né, quadridimensionais e assim por diante, tá? E aí não é mais uma questão de assimetria com relação a lados, e sim, né, com simetria só com relação a planos e hiperplanos, tudo bem? Mas o conceito é, né, o quanto ela é diferente, né, de um lado ou de outro com relação à nossa tendência central, tá bom? O quarto momento estatístico também é importante, também é muito utilizado. O nome dele é kurtose, tá? E o significado de formato que ele nos traz é justamente sobre o tamanho da cauda de uma determinada função. A cauda de uma função é aquela região que ela vai diminuindo até convergir para zero, por exemplo. Não é? Então ela pode ter uma cauda longa, ou seja, né, ela demora bastante para convergir para zero. Ela pode ter uma cauda curtinha ou uma cauda até abrupta. Tá? E os valores, né, deste parâmetro vão nos indicar sobre isso, tá? Sobre a kurtose, ou seja, sobre as caudas aí das nossas funções. Tudo bem? E claro, existem aí infinitos, tá, momentos. Você pode crescer esses momentos o quanto você quiser. E aí você vai vendo qual é o significado do formato da função que esse momento de alta ordem aí, né, ordens superiores, te dá. Tudo bem? Mas existem, na verdade, momentos principais aí que nós vamos usar mais, então, que eles vão ter um significado, uma ocorrência maior, tudo bem? E no fundo, são esses 5 que a gente descreveu, né, do 0 até o número 4, tudo bem? E desses aí, então, né, 2 deles vão ter um grande papel aí, né, na nossa inferência estatística, que é o primeiro e o segundo momento, ou seja, a média ou esperança, tá? E a dispersão ou variância, tudo bem? Esses 2 aí vão ser os principais que nós vamos utilizar ao longo aí de toda a inferência que nós formos fazer. Joia? Bom, então vamos falar um pouquinho mais sobre esses momentos que nós vamos usar tanto, que vão ser tão importantes, que é a esperança e a variância, tudo bem? No caso da esperança, então, como você já percebeu, ela vai nos dar a sensação, né, o conceito de tendência central,
ou seja, um ponto de equilíbrio da nossa função densidade de probabilidade. Tudo bem? E ela é o melhor valor que nós podemos dizer sobre qualquer variável aleatória, simplesmente porque ela está então centrada, né, próxima das regiões então que tem a maior quantidade de ocorrência de frequência de sorteios. E é só por isso. Então ela não quer dizer que você vai acertar qual é o próximo sorteio, tudo bem? Ela só quer dizer o seguinte, tá? Todos os sorteios que forem feitos, né, a média deles vai então se centrar ali na esperança. Por isso que ele é o valor esperado, tá, de uma variável aleatória. A esperança é um operador, no fundo, linear e tem algumas propriedades. Essas propriedades estão aparecendo aí para você. É muito importante que você pegue cada uma delas e tente prová-las, tudo bem? Tente aí na sua casa fazer a prova de cada uma dessas propriedades. Com certeza você consegue e com certeza vai te fazer muito bem fazer isso. Você vai ganhar um conhecimento muito mais aprofundado sobre o que está acontecendo. Tudo bem? Bom, aquele conceito de momento que a gente estava descrevendo era justamente para variáveis aleatórias contínuas, mas elas podem ser discretas também, tá? A conversão entre os mundos discreto e contínuo, né, também não é difícil e já é conhecido, tá? Então aparece aí o conceito para você então, tá? Da esperança por meio não de uma integral, mas sim de um somatório, tá? No caso discreto. E aí eu deixo um exemplo para você então, né? De como calcular a esperança de uma variável aleatória que tem poucos eventos, tá? E cada um desses eventos tem as suas probabilidades conhecidas. Como você pode ver, no fundo, tá? A esperança nada mais é que uma média ponderada. É a média ponderada do valor sorteado, né, vezes a probabilidade, veja bem, vezes a probabilidade daquele evento ocorrer. Nada mais do que isso. É uma média ponderada a esperança, tá? Bom, veja bem. Se eu tenho, então, o conceito discreto, então é justamente isso, a somatória do evento vezes a sua probabilidade. E se a variável for contínua, então nada mais é que o próprio evento, tudo bem? Vezes o quê? Vezes a sua probabilidade. E como é que a gente calcula a probabilidade? Veja bem, lembra da manipulação de unidades que nós fizemos? Pois muito bem, é a função densidade-probabilidade vezes o quê? Vezes o comprimento infinitesimal, não é? Que nós temos ali. Então, nós temos o conceito de probabilidade. E aí nós vamos somar todos esses, né, eventos. Tudo bem? Então, aí, no dado, o que acontece é o seguinte. A esperança, ela não é, tá, necessariamente um evento, né, que possa ser sorteado. Ela é uma média ponderada. Só quer dizer o seguinte, tá, que se a gente jogar esse dado muitas vezes e fizermos a média, né, de todos esses eventos, tá, de todos, né, esses sorteios, nós vamos convergir então para a esperança dele, que é 3,5. Tudo bem? Já a variância, que é o segundo momento, ela pode ser calculada por meio dessa equação que você está vendo, não é? Para variáveis que são discretas. Tá? Sempre tem um meio de calcular, seja contínuo, seja discreto. Mas o que interessa é a noção espacial, não é, que esse conceito nos dá. E o segundo momento, como você já sabe, é de espalhamento. E aí ele vai nos dizer, então, não é, se a quantidade, não é, de frequência de sorteios, tá, dessa variável aleatória, o quão ela está concentrada perto ou longe, né, da esperança, da média. Tá? Se nós temos uma variância grande, significa que, então, que os dados se espalham bastante a partir da média. Então, a nossa função densidade e probabilidade ela é bastante esticada, né, a partir da média. Tudo bem? Se nós temos uma variância pequenininha, significa que a grande ocorrência, né, de sorteios, tá, estão todos concentrados ali muito próximos da média. Então nós temos aí uma função densidade e probabilidade muito o quê? Muito comprimida perto da média. Tá? O espalhamento dela é pequeno. E é isso o que ele quer dizer. Tudo bem? Vou deixar aí um exemplo para vocês de como calcular então, né, de maneira computacional,
todas essas coisas. E a gente vai usar muito esse conceito de calcular então os momentos estatísticos para nós podermos então fazer inferência estatística acerca dos nossos processos que nós vamos lidar aí ao longo do curso. Tudo bem? Bom, pessoal, então esse foi o nosso primeiro vídeo da série de discussão aí então sobre sistemas estocásticos. Ele é fundamental que você tenha uma excelente noção do que é um modelo probabilístico, que é uma função densidade-probabilidade, e de como manipulá-lo, tá? E como extrair, então, informações dele. Todas as informações, todos esses momentos estatísticos vão ser muito úteis para nós falarmos, então, coisas do que estão acontecendo, para nós fazermos, então, inferência. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Obrigado, valeu, tchau, tchau.